Continuando a falar sobre os solas da reforma, hoje eu quero falar sobre somente a graça e somente a fé. Por questões didáticas, eu optei por juntar esses dois pontos para que não fique avançando e retrocedendo, adiantando material e depois retornando a material já falado. Eu optei por, então, juntar os dois. Então, nós devemos entender que a nossa justificação é pela graça mediante a fé. No vídeo anterior, falamos um pouco sobre isso. Você pode ver depois com mais calma em Gálatas 3:11, Filipenses 3:9, Tito 3, de 4 a 7. O veredito de Deus sobre o pecador o considera justo porque ele, pela fé, aceitou a justiça de Cristo. Essa justiça nada tem a ver com obras humanas. Antes, é a justiça da fé. Nós aceitamos a justiça de Cristo pela fé e sabemos que a fé é um dom de Deus. É pela graça, então, que nós somos capacitados a crer. Deus é quem abre os nossos corações e mentes para que possamos entender salvadoramente a mensagem do Evangelho. Jesus, com os discípulos no caminho de Emaús, passagem já citada, nós lemos agora um outro trecho, que assim narra Lucas. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram. A palavra, o verbo aqui é abrir totalmente. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Uma outra curiosidade: expor é a mesma palavra para abrir. É o mesmo verbo usado para abrir e para expor. Vamos continuar. Agora, com os demais discípulos, Jesus mostra como as Escrituras se cumpriram em seu ministério, vida, morte e ressurreição. Lucas, então, resume. Então lhes abriu, mais uma vez o verbo de anoigo, então lhes abriu o entendimento para compreenderem, terem um discernimento, compreenderem as Escrituras. De passagem, então, ajuntando o fato da palavra ser a mesma para abrir e para expor, então, de passagem, podemos dizer que o caminho para atingir a mente e o coração das pessoas é a exposição da palavra. Eu não tenho poder para penetrar no coração das pessoas, mas Deus assim o faz. E o que ele confere a nós é a responsabilidade de anunciar essa palavra. A igreja é responsável por anunciar a palavra. E é Deus quem aplica esta palavra. Continuemos. Então, o Espírito que opera por meio dessa palavra, ele não força as evidências, nem nos obriga a diminuir a nossa capacidade de pensar. Antes, ele nos faz enxergar as evidências que estavam claras diante de nós, tantas e tantas vezes, mas nós não conseguíamos enxergar. Voltemos a Lucas, agora um outro episódio. É a questão da conversão de Lídia, Atos 16:14. Eu só destaco o verso 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor, repare, o Senhor lhe abriu, mais uma vez o mesmo verbo, de anoigo. O Senhor lhe abriu o coração para atender, para se inclinar às coisas que Paulo dizia. Sem essa ação do Espírito, ela jamais entenderia a mensagem do Senhor. A razão nossa, estigmatizada pelo pecado, essa razão que se mostra tão eficaz nas coisas naturais, perde-se diante do mistério de Deus revelado em Cristo e também diante da revelação geral na natureza. A graça, portanto, ela antecede a fé e ao conhecimento. Sem a iniciativa poderosa e graciosa de Deus,
todos nós estaríamos perdidos. E a fé, meus irmãos, consiste na convicção de que a salvação está além de nossa capacidade, além de nossos recursos. No caso da fé salvadora, significa que depositamos nossa fé em Deus por intermédio de Cristo. Sem a graça de Deus, jamais creríamos na mensagem do Evangelho. Jamais poderíamos entendê-la de forma, e eu enfatizo, de forma salvadora. Portanto, de modo algum seríamos salvos. Sem a convicção do pecado e de sua gravidade, jamais teremos uma visão adequada da graça de Deus. Porque para que nós comecemos a entender a graça, é preciso que entendamos o quão pecador somos, o quão grave é o nosso pecado, o quão distante estamos do padrão de Deus. E entendermos a partir daí como um Deus incompreensível em sua extensão e profundidade vem ao nosso encontro e por graça nos recebe e nos declara justos em Cristo. E nós participamos dessa justiça pela graça, mediante a fé. Somente a graça, somente a fé. São lemas inclusos fundamentalmente na reforma. Que Deus nos abençoe e que a nossa pregação e a nossa vida sejam regidas por estas convicções.